Bom, pessoal, eu prometo fazer em 18 minutos. Tá? Não vou... Você vai esperar? 15, então. Aqui não tem muita novidade do que já foi comentado, mas o que eu quero destacar são pontos importantes para um mix açucareiro. Ok? Vamos pensar em mix açucareiro. O que eu não posso fazer, ou o que eu devo fazer. Tá? Então, nós vamos falar de três temas. Né? Fechar a porta à contaminação, foi muito discutido aqui, a importância disso. Tornar as leveduras tolerantes e resilientes, que também já foi comentado, mas de uma forma bem legal. E a qualidade da água. Tá? A qualidade da água. Todo bioprocesso tem 3 pilares. Maximizar o produto final. Não estou falando etanol, estou falando grau alcoólico, que é o que eu quero no fermentador, no bioreator. Ter a maior produtividade da fermentação, ou seja, deixá-la mais rápida. Conversão de açúcares em etanol e biomassa. E máxima conversão de açúcares de etanol em relação aos outros produtos. Quando eu tenho esses 3 elementos, eu tenho uma redução de custo. Eu estou produzindo mais, com menos, em um tempo menor. Então, quando eu olho a minha fermentação e eu tenho matéria-prima disponível e não tenho o máximo teor alcoólico, não vou reduzir meu custo. Quando eu não tenho máximo teor alcoólico e tenho um volume enorme de vinho, tenho mais equipamentos. E, consequentemente, eu não diminuo o meu tempo de fermentação. E quando isso não acontece, eu não sou sustentável. Então, eu preciso ser sustentável, produzindo mais, com menos e de uma forma mais rápida. E como é que eu faço isso? Primeiro, infelizmente, Jaime não está aqui, a esposa dele está internada, né? Então, o que entra mais reproduz, menos o que sai, mais o que morre, é o que acumula na dorna. E eu preciso, para um mix açucareiro, ter a mínima contaminação no mosto possível. Quando eu falo mínimo, gente, não é 10 a terceira, não é 10 a quarta. Eu estou falando de 10 a primeira, estou falando de 10 a segunda. Doutor, eu não consigo. Vá para o equipamento. Máxima eliminação de pontos maltíferos estagnantes. Vá para o equipamento. Porque se eu não conseguir controlar o que entra, como é que eu vou garantir o mínimo lá dentro? E lembre-se, é açúcar esgotado que eu estou, é mel esgotado que eu estou trabalhando. O primeiro ponto, que é onde começa, é na qualidade da água que eu estou utilizando para o preparo do pé de cuba e para a diluição do mel. É inadmissível a utilização de água bruta. É inadmissível a utilização de água contaminada. Eu posso utilizar águas de várias fontes, porém eu tenho que ter um cuidado absoluto. Para quê? Para garantir que eu tenha, de uma forma automática, isso aqui é automatizado. O quanto que eu preciso ter lá na entrada da cuba ou na diluição de mel, independente da qualidade da água que eu estiver processando. Posso utilizar água condensada do evaporador de vinhaça? Sim ou não? Posso. Posso, desde que eu tenha um tratamento prévio e um controle. Outro ponto importante. Quando eu olho o perfil de contaminantes num processo gigante que é o nosso, eu me atento muito ao que tem moendas, ao que tem peneiras, ao que está entrando com a cana, o que se reproduz. Aí eu faço aquecimento. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu acabo selecionando aquelas que são mais
difíceis de serem controladas. Veja, eu já passei por temperaturas elevadíssimas, 105, 115, tratamento físico-químico, e elas estão aqui. Veja a quantidade que eu tenho ali. Existe um problema de degradação de açúcares, produção de ácidos orgânicos aqui indesejáveis, existe. Mas eu tenho que ter um cuidado imenso para garantir que eu não tenha uma contaminação. E aqui eu coloco, Thales, esse aqui é um dado real que o Vitor passou lá de Caeté, né? No mosto, entrando na dona. Gente, isso aqui é entrando na dona, não é sair em trocador de calor, não. Tá? E ele tinha um problema muito sério. Então, quando eu olho com carinho e vejo, enxergo, tenho medidas e faço acompanhamento, é óbvio que a gente consegue justificar isso no processo. Imagina trocar um tubo de aço carbono por tubo de inox para etanol, né? E aí o que eu preciso? Controlei a entrada. Tenho certeza absoluta que eu tenho um controle no mosto e na água, vou para a dorna. E na dorna, aqui é um exemplo, tá? Não estou falando que eu preciso de um 10/7 para um 10 menor que 10. Não é isso. Eu faço a pesquisa e seleciono a molécula mais adequada. Não existe molécula ruim. Ó, essa aqui não presta, não é isso. É a mais adequada para aquele tipo de contaminação que eu tenho lá. Hoje tem moléculas muito boas. Muito boas. Moléculas, não produto. E o que eu tenho que fazer? Pelo menos um log. Aqui eu tenho efeito bactericida. Aqui eu consigo fazer com que a seletividade seja alcançada. Ou seja, diminuir para depois manter. E ácido não é para ser pensado para matar a bactéria. Principalmente quando eu trabalho com mel esgotado. A dissolução de ácido sulfúrico em água libera 2 prótons de hidrogênio e diminui intensamente o pH intracelular. Aí a vitalidade dela cai, ela para de trabalhar. Então eu acabo criando um outro problema muito grave. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir a minha população e manter de uma forma bacterostática com um agente oxidante. Essa é a forma, no meu ponto de vista, mais econômica para você manter um controle ao mínimo possível. Aqui eu posso ter exagerado no número, mas não deixem passar de 5/10. Não deixem. Porque eu tenho outros problemas que, em sinergismo, fazem com que a levedura não trabalhe de maneira adequada. E as leveduras tolerantes, né? Já foi falado com muita propriedade a competição que existe entre açúcares e nutrientes e minerais pelos micro-organismos. É muito óbvio. Se eu tiver um controle eficaz de bactérias, eu vou preservar açúcares e nutrientes para que as leveduras possam produzir etanol. Isso é óbvio, né? Porém, existe um trabalho ainda de formiguinha que precisa ser muito bem interpretado, que é como deixar a levedura tolerante. O que é tolerância? Tolerância é esperar até 5 horas da tarde o Glauco falar de fermentação. E o que é ser resiliente? Resiliente é aguentar a palestra do Glauco sem dormir. Isso é ser resiliência. Então, o que eu preciso? Eu preciso que a levedura seja tolerante aos efeitos mais estressantes do processo. E eles são sinérgicos. Se eu quero uma alta produtividade, eu vou para o alto teor alcoólico. Lembra do tripé? Maior teor alcoólico possível. Etanol desnatura as proteínas da membrana celular. E se eu tiver uma alta temperatura em conjunto, piora.
Se eu tiver ácidos orgânicos, quando o Douglas comentou de parâmetros além do que já estão sendo monitorados, eu posso citar 2. Compostos fenólicos e ácidos orgânicos, principalmente o ácido acunítico. Porque hoje a nossa matéria-prima é rica em impurezas vegetais. E esses ácidos são extremamente danosos para a vitalidade da célula de levedura. E resiliência. Normalmente, temos paradas programadas, mas pode ser que não tenha uma parada não programada. Né? Chuva nem tanto, mas uma quebra de um equipamento importante que fica, né, onde eu não tenha condições de retirar o vinho que está no fermento. Então, isso eu preciso levar em conta. E, para isso, o que eu preciso entender? Eu preciso entender esses compostos que adentram via cana, matéria-prima. Eu preciso entender que, com esses compostos, o tratamento físico-químico para a produção de açúcar, mesmo VHP, hoje está muito complicado. Tem gente sulfitando para produzir VHP, gente. VHP. Ah, mas o sulfito prejudica? Até que é bom, porque ele é um antisséptico de linha. Só que ele, com alta temperatura e alto teor alcoólico, piora a qualidade. E processo de evaporação. Quero produzir mais, né? Exijo mais dos meus equipamentos, há mais o quê? Destruição desses açúcares, quando mantém contato com temperatura, tempo de residência e pH. Então, quando eu junto esses 3 elementos, isso tudo se concentra no mel. Então, por isso que é imperativo a manutenção de baixa população de bactérias e a nutrição adequada. Seja ela com macro, seja ela com micro, seja ela com aminoácidos, seja ela com vitaminas, seja como for. Mas isso é fundamental, porque mudou a qualidade da matéria-prima. E vai mudar um pouco mais, Igor. Um pouco mais. Vamos prestar atenção quando a ATR estiver lá no seu 140. Preste atenção no que muda. Não? Esse aqui é muito legal, é um trabalho que o professor Basso, devia até ter colocado aqui, mas como não é a foto dele, eu mexi um pouquinho. Mas aqui mostra perfeitamente todos os elementos que fazem com que a célula possa não trabalhar mais. Ou seja, eu não quero mais fermentar. Né? E boa parte delas se dá através de membrana. Né? Sem falar de metais e sem falar do alto Brix. Temos fermentações hoje que trabalham com 30 de Brix, com mel de 35 de pureza. Não aqui no Brasil. E que suportam. A gente vai ver como. Né? E para isso, o que eu preciso? Né? Precisamos de medições, como o Thales falou. Eu não posso ficar amarrado em rendimento por subprodutos. Eu tenho que ter, ou dentro da minha planta, equipamentos adequados, ou parcerias. Essas parcerias são fundamentais. Hoje a gente não consegue fazer mais em 2 mãos, temos que ser a 4 mãos. Existem laboratórios fantásticos, né? Centros de pesquisa, que para a validação de qualquer solução química, precisa pesquisar. Então nós temos que aproveitar essa sinergia que existe entre as empresas. E por fim, qualidade de água. Volto a insistir, quantidade não é qualidade. Né? E aqui é um ponto importante, porque toda vez que eu tenho um processo onde há prejuízo na qualidade entregue por água fria, eu vou exigir mais do sistema. E vai chegar uma hora que eu não tenho.
E aí começa a virar uma bola de neve. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir atrás desses sistemas hoje, que são sistemas robustos, são sistemas de monitoramento online, que garantem o quê, pessoal? Garantem que não há, por exemplo, formação de biofilme. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, a hora que começa a formação de biofilme, ele já faz a intervenção. Com isso, o custo reduz muito. Mas não é o custo de produtos químicos. Reduz muito o custo operacional como um todo. E aqui, para finalizar, falei que ia ser em 15 minutos, aqui tem 4 cases. Esses cases são interessantes por quê? Não importa a qualidade de matéria-prima utilizada na fermentação alcoólica. E vocês têm que acreditar em mim. O primeiro é a utilização de vinhaça para diluição do mel e fermentação. 50% da vinhaça, Igor, ele dilui o mel e fermenta e tem um teor alcoólico de 11. E você está preocupado com a tua acidez de... né? O segundo, isso aqui é a Colômbia, tá? O segundo é uma recirculação de vinhaça também, mas com 11,5 de teor alcoólico. E aqui tem um ponto importante, Silene. Schizosaccharomyces pombe. É uma levedura selvagem, né? Que para nós aqui é a que predomina lá. Então, o que eu estou garantindo? Eu estou garantindo que aquela levedura que predomina, que sobrevive às condições, não vou falar desastrosas, porque o que eles fermentam é um mel que não chamaria de mel, chamaria de piche. Né? É algo horrível. Eles conseguem ter 11,5 teor alcoólico. Né? O terceiro, a gente chama de very high fermentation, que é o quê? É trabalhar com alto teor de sólidos. Tailândia faz muito isso. Isso aqui é fermentação contínua. Né? Com blackstrap molasses. Sabe o que é blackstrap molasses? Açúcar VHP. Nosso aqui o limite que é 1.200. Né? Lá para fora tem, principalmente na Ásia, tem açúcar, tem o raw sugar. Com raw sugar tipo 1 e tipo 2. Raw sugar é com 3.000 icunza e o tipo 2 é com 5.000 icunza. Eles pegam esse açúcar, diluem, centrifuga, aquela gororoba que sai, junta com o mel e vai para a fermentação. Isso dá 28 de pureza, 30 de pureza, é horror. E fermenta muito bem. E o quarto case, né, é uma planta aqui do Brasil, com 3 massas cozidas de difusor, que chegou de forma pontual a manutenção do teor alcoólico de 10, que nunca conseguiu passar de 8. Né? Então, qual é a mensagem nesses 4 casos? Se eu estou preocupado com qualidade de matéria-prima, esse é um sinal. Agora, não existe fermentação que possa ser bem conduzida independente da qualidade da matéria-prima. E mais um ponto importante para vocês ficarem chocados, como eu fiquei. Colômbia não resfria o mosto, queridos. Colômbia alimenta a dona com 90 graus de temperatura, Sabrina. E tem trocadores de calor dimensionados de forma adequada para manter a temperatura a 32 graus. E não é chiller. É qualidade de água e equipamentos dimensionados. Tá? E, por fim, tudo isso leva a pontos importantes, onde nós concorremos e ficamos em segundo lugar no Global Water Awards, onde submetemos o prêmio de sustentabilidade justamente para comprovar unidades que saem de baixo teor alcoólico, baixa produtividade e que chegam ao teor alcoólico alta produtividade, gerando aí algo em torno de menos 4.000, 5.000 toneladas de CO2 equivalente por ano.
Ok? Essa era a mensagem. Sim. Você nem marcou o tempo. Perguntas para mim? Essa apresentação está disponível para vocês, tá? Diga, tá. Não passa essa pergunta. Não passa essa pergunta. Já podemos ir? Podemos, doutor, podemos. Pessoal, tem dúvidas, perguntas? Assim, o que eu coloco... Aí tem uma. Você queria liberar a turma logo? Sou eu mesmo. Fala, Andressa. Não é uma pergunta, é só que eu estava com saudade de ouvir você falar. Eu continuo Você tem uma mesmo. didática incrível. Obrigada por ter feito parte da minha vida. Não vou chorar. Eu tenho muito da profissional que eu sou hoje, graças a você, Glauco, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Assim, E um detalhe, eu ouvi a seguinte frase assim: você é a pessoa mais indicada para o cargo, mas eu não posso te contratar porque você é mulher. E o Glauco falou: eu vou te contratar porque você é mulher. E eu preciso de mulheres na equipe para ter essa visão do que nós falamos hoje aqui. Ah, não, isso é detalhe. Não, assim... Obrigada mesmo. Thales, 5 minutos. Não, caralho. Não, assim, eu tenho... Não sou canassauro, tá? Claro. Mas eu tenho quase 40 anos de engenharia. Tenho pré-inca, pré-colombiano, pré-maia, eu sou pré-COSAN. Eu dei curso de engenharia açucareira. Eu fui estagiário do Jaime, quando ele e o Mantelato desenvolveram o rendimento por subprodutos, companheiro. Então, e o que eu aprendi, né, depois eu passei por COSAN e fui gerente de Zilor e fiquei 20 anos na Elanco. Mas o que eu aprendi durante todo esse tempo é que o conhecimento que eu tenho não é meu. Não é meu. Muito pelo contrário. Por isso que eu faço mentoria, essas coisas todas. E o outro ponto importante é que, isso profissionalmente para mim foi muito bom, foi quando nós montamos o time da Química Real para trabalhar um produto, Camorã. Ele, na época, ele faturava, acho que $900 mil ano. E depois de 4 anos, 5 anos, ele passou para 23 milhões de dólares, com 14 mulheres. Vou citar o nome de todas aqui, eu vou me perder. Tanto que o Amorim da Femetec me proibiu de ir lá, porque, né, eu convidei Karime, Mariana, depois Luiz Caparrós. Então, o que eu falo? Eu falo que vocês, mulheres, têm um espaço gigante, nunca vão chegar onde nós estamos, isso é claro. Nós temos um diferencial. Nós temos um diferencial de vocês que não é a TPM, então isso já é uma vantagem. Mas é assim, Solenes tem hoje, brincadeiras à parte, Solenes tem hoje quase 7 mil funcionários. E ela tem no quadro total 17% mulheres. É plano para os próximos 5 anos chegar a 35% e para os próximos 10 chegar a 55%. Não é que haverão demissões de homens para a contratação de mulheres. Não. É que nas próximas aquisições, o perfil mulher, né, assim como diversidade, de todos os gêneros, ele vai ser mantido. Tá bom? Obrigado aí. Foram 2 dias maravilhosos. Fazia tempo que eu não via muita gente. Obrigado pela oportunidade, por me tolerarem. Obrigado. Isso aí, parabéns, Glauco.